paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Aqui é Melissa dos Santos e começa mais um podcast Café com Espiritismo. Hoje vamos orar e refletir sobre uma prece muito conhecida em todo o mundo e proferida por diversas religiões, a oração de São Francisco de Assis. No domingo passado, a querida Luziane Bahia fez um podcast lindo, contando um pouco da história inspiradora do paizinho Francisco, com a ajuda de um belíssimo texto de Joana de Ângeles, por psicografia de Divaldo Franco. Hoje vamos relembrar e entrar mais uma vez nas vibrações de alegria desse irmão que vivenciou os ensinamentos do Cristo, enalteceu a natureza e relembrou-nos da simplicidade e do amor do Mestre Jesus. São Francisco nos deixou um legado imenso de humildade e ensinamentos. E nós sabemos, através de vários livros espíritas, que até hoje ele trabalha na espiritualidade em prol de todos nós. Convido você agora a parar o que estiver fazendo, se puder, para que juntos possamos nos conectar com Jesus e Francisco, observando a natureza que está ao nosso redor e com os corações agradecidos por mais um dia, juntos dizermos: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ainda sobre as vibrações de amor desta prece, podemos dizer que esta belíssima oração tem vários pontos que pedem nossa reflexão. Mas por agora, iremos ficar apenas na primeira frase: Senhor, fazei-me instrumento. Fazer-se instrumento de Deus não é tarefa fácil. Pense em qualquer instrumento musical. Pode ser um violão, por exemplo. O que um instrumento faz? Ele fica ali, cumprindo o papel, à disposição de quem for tocá-lo. Se as cordas estiverem afinadas e ele for abraçado por um verdadeiro músico experiente, conhecedor profundo dos acordes, aquele instrumento começa a emitir notas belíssimas, harmonias maravilhosas, melodias de grande emoção. Nós podemos ser um instrumento de Deus e de nós também podem sair letras belíssimas, palavras de carinho, atitudes de coragem, fé transformada em ação e muito amor. A oração de São Francisco fala em fazer o bem independentemente de qualquer aspecto, ser o elo positivo, mesmo que a corrente venha em manifestações negativas, ser o amor, o perdão, a união, a fé, a verdade, a esperança, a alegria e a luz, procurando sempre fazer mais. Numa metáfora musical, podemos dizer que quem segue os passos dados por Francisco nessa prece é um instrumento afinado do Pai de Misericórdia. E o que acontece quando temos vários instrumentos afinados e dispostos a emitir lindas notas, sob a coordenação de um experiente musicista? Ora, temos uma belíssima orquestra, com sons individualizados de esperança, mas que se unem em uma só canção de paz e alegria. E assim, continuando nessa nossa metáfora, podemos dizer que um dia seremos uma sinfonia de Deus. Na questão 789 do Livro dos Espíritos,
Sob o progresso da humanidade, os espíritos superiores, instrumentos de luz, esclarecem que quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. E nos comentários, Allan Kardec, outro instrumento divino, completa: a humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam outros. De tempos a tempos, surge no seio dela homens de gênio que lhe dão um impulso. Vêm depois como instrumentos de Deus os que têm autoridade e, em alguns anos, fazem-na adiantar-se de muitos séculos. Senhor, fazei de mim um instrumento. Começa a oração de Francisco de Assis. Que possamos ser instrumentos de Deus, cada vez mais afinados, na medida em que nos esforçarmos para vencer nossas vicissitudes e realizarmos a nossa transformação moral. E assim, quando todos nós formos capazes de soar notas celestiais, formaremos uma grande sinfonia de amor que cobrirá a terra de paz e felicidade. Até lá, mesmo ainda desafinados e até mesmo com cordas faltantes, que possamos nos esforçar mais e mais para entoar melodias de coragem, fé, união e esperança por onde passarmos. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.